E olá, meus queridos e amados primatas, e sejam todos bem-vindos para o vídeo mais importante até hoje feito neste canal. Porque hoje nós estaremos mostrando para todos vocês uma pessoa, Douglas Viegas, mais conhecido como Ninja. Esse cara hoje é o personagem que vai, na verdade, trazer para você a melhor argumentação para a existência de Deus. Significa que depois que eu mostrar para vocês as provas concretas, porque o nosso amigão, ele vai falando que ele dá 100% irrefutável. Não tem como você deixar de acreditar em Deus depois disso que ele vai falar. O argumento é o melhor. Top das galáxias, ninguém pode bater. Pau grande e olha. Mas é claro que estamos falando do Deus judaico-cristão. E só para te dar um pouco de contexto, o cara que eu mencionei para você agora, Douglas Viegas, esteve no Inteligência Podcast. E uma coisa precisa ser dita, que hoje que ele não é mais jogador de basquete, ele está seguindo a carreira agora como coach motivador. Aquele cara que traz para você os resultados prontos, que é aplicável para todas as pessoas. Isso mesmo, ele traz o segredo de tudo. Mas nós não estaremos entrando neste caso. O caso é a maneira que ele trouxe o argumento. Douglas Viegas foi jogador de basquete pela NBA aqui nos Estados Unidos. No, I don't think that's right. What? What you wanna call it? So there's usually like this thing called the NBA draft, you know, players go there or whatever that like get out of college and stuff and try to make a career but playing in the NBA. He went undrafted, but after that he's never been to any D-League team, no history of that. I checked ESPN and all the other things. He did play college ball, but he was kind of mediocre in college, so... Yeah, ok. Obrigado, Luiz. Esse aqui é meu filho que joga também basquete, que sabe muito sobre toda essa informação. E... Douglas Viegas, desculpa, você não foi jogador de basquete da NBA. Você foi draft para tentar ser jogador, mas ele foi um jogador de basquete, mas não da NBA. Eu gostaria que você tirasse o momento agora, por 2 minutos, para você entender como ele tentou fazer esse argumento, como o argumento ele foi proposto e como, na verdade, ele falhou. Porque também não é justo você cortar simplesmente um clipe e você não oferecer nenhum contexto querendo pegar aquela pessoa. Então, por favor, escute muito bem como ele vai propor todo esse argumento sem fornecer nenhum celuzismo para aquilo que ele, na verdade, queria apresentar. O que é a minha parada, que é muito louca? Eu gosto de todos... Mano, eu tive uma aula na faculdade que antes eu comecei estudando nos Estados Unidos, você escolhe a faculdade que você quer fazer, né? Então eu comecei com artes cênicas. Aí eu fui lá, mas depois eu não conseguia conciliar com os treinos de basquete, não dava. Então você tinha que fazer, sabe, teatro, as coisas, não dava. Aí eu tive uma aula de filosofia, o barato me pegou de um jeito, sabe, mas me pegou, transformou, e molecão, mano. Então, quando ele pegou, ele começou a me mostrar filosofia, cara. Eu fiquei completamente encantado, mano. Sabe, o questionamento, as coisas. E aí eu comecei a ficar muito próximo desse professor, porque lá nos Estados Unidos, você tem... Os professores, eles têm as salas deles nas faculdades, né? Então... É você que troca. E eu trabalhava ainda de segurança na faculdade, eu tô sempre andando, eu tô na faculdade. Então eu passo, cumprimento, entra aí. E aí então eu comecei a ficar muito próximo, ir na sala, e trocar ideia, ele me ensinando livros para ler, coisa para fazer, e me passando conhecimento. E depois eu comecei a fazer muitas classes, e uma das classes que eu tinha era a comparação de religiões. A gente estudou 23 das principais religiões do mundo, sabe? E quem dava essa aula era um padre católico. Só que era sensacional, esse padre católico, ele que me indicou essa classe, e esse padre católico, assim, cada classe que ele ia... Mano, é por isso que estudar é muito foda. Ele era aquele filósofo. Então ele põe as coisas pessoais dele de lado e ele te responde como se ele é aquele filósofo. Então, sabe, eu fui aprendendo um pouco sobre as religiões, cara. E ele provava pra nós que Deus existia, cara. Como? Eu provo pra você aqui agora, pra você ver aqui.
existe. Eu acredito. Só que o que era o foda? Eu acredito, mas me prova. E o que era o foda? E aí depois ele vinha na outra classe e ele provava pra você que não existia. Que era o outro filósofo, a base contra. Então você tem várias áreas. Então isso tudo dá crença. Só que eu tenho a minha certeza absoluta. Mas o que ele falava, e essa daqui é demais, mano, passar. Vilela, você consegue, tá vendo esse copo aqui? Você consegue imaginar esse copo maior? Sim. Você consegue imaginar esse copo do tamanho da tua casa? Sim. E do tamanho do Empire State Building? Se eu conseguir imaginar, É. sim. Consegue. Consigo. Tá vendo esse macaco aqui? Ah, Você consegue imaginar esse macaco com a cabeça do tamanho do sol? sim. Você consegue imaginar ele miniatura, não? Sim. Não tá. O ventilador ali, você consegue imaginar esse ventilador do tamanho do planeta Terra? Sim. Tudo, absolutamente tudo na face da Terra que eu apresentar para você, você consegue imaginar algo maior. Quando o assunto é Deus, Deus é o todo, é o completo, é o perfeito. Imagina algo maior que Deus. Eu não consigo imaginar. Não tem como, você tem um bloqueio. Tudo que eu apresentar para você da face da terra, você imagina algo maior. Quando o assunto é Deus, trava. Tá aí a sua teoria. E você sai, mano, você saía, mano, eu falava, caralho, sabe, é fascinante, cara. Total. Fascinante. É a única coisa que você não consegue imaginar algo maior. Você pode ser ateu, você pode ser o que for. Não tem como. Lembra que eu falei? Quem procura, acha. Eu vou dar para você hoje algo incrível. Eu não só vou refutar o argumento que foi bem chulo, fraco. Eu vou usar neste vídeo algo que se chama Stillman. Eu vou pegar a argumentação que ele ofereceu, eu vou melhorar essa argumentação e depois eu mesmo vou refutar a argumentação que eu apresentei, que na verdade o nosso amigo deveria ter apresentado simples desde o começo. Não sai, pega pipoca, cachaça, tudo que tem direito. Fique comigo até o final, meus queridos e amados primatas. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre a filosofia da religião. E vamos propriamente neste vídeo nos concentrar no argumento ontológico. O argumento ontológico é um argumento popular entre os teístas, que tenta provar a existência de Deus através de uma lógica a priori. O argumento diz que Deus existe e pode também ser comprovado pelo próprio conceito milagroso desse Deus. O argumento ontológico foi, na verdade, a primeira vez demonstrado pelo Santo Anselmo, aquele mesmo Santo Anselmo de Cantuária. Ele argumenta que todos nós, seres conscientes, compartilhamos uma ideia de Deus, que quer dizer um conceito comum da existência desse ser divino. Santo Anselmo descreve esse conceito como aquilo em que nada maior pode ser pensado. Assim, ele é o maior ser possível que poderia existir e nada poderia ser pensado ou maior do que ele. E esse, meus queridos primatas, para Anselmo, era o conceito comum da divindade que nós conhecemos como Deus. Agora eu quero te dar um exemplo básico disso e que vai fazer você pensar muito bem. Eu que estou fazendo o meu papel de apresentar a prova que Deus existe. O que é melhor? O conceito de um lápis que só existe na mente de alguém, ou um lápis que, além de existir na mente de uma pessoa, ele existe no mundo físico. Obviamente que todos nós iremos concordar que o lápis no mundo físico, ele é uma evidência, ele é real e pode ser comprovado por todas as pessoas. E a razão que nós podemos saber que isso é verdade é porque A, esse lápis ele só existe na mente, e B,
o lápis ele existe no mundo físico. Então pense sobre isso nessa hora. Concordamos que o conceito de Deus é aquele que nada maior pode ser pensado. Se Deus ele é o maior ser que existe, que pode ser pensado, então ele automaticamente existe na realidade, porque existir na realidade é maior do que qualquer ser que possa ser imaginado ou pensado na mente. Então isso significa que Deus tem que existir na realidade, correto? Caso ao contrário, ele não poderia ser o maior ser possível que poderia ser pensado ou existente. Porque a lógica, né? Como poderia ser pensado o maior ser existente que poderia existir em todo o universo e ele não existir na realidade? Por acaso isso não seria contraditório? Por um acaso você consegue pensar em um ser que seja ainda maior do que Deus? Mais perfeito, mais poderoso? Se existe esse conceito na mente, então esse Deus obviamente vai existir na realidade. Então, meus queridos e amados primatas, na voz do ex-pastor Sérgio, isso tudo significa que a inexistência de Deus não pode ser comprovada, ou muito menos negada, ou muito menos rejeitada. Tá aí o argumento para vocês. Vamos todo mundo para casa, eu fiz o trabalho que nosso amigo não fez, eu apresentei o argumento de uma forma melhor, em formato silosístico que, na verdade, fica até mais fácil para você apresentar para todo mundo que Deus existe, porque agora eu vou refutar esse argumento. Então não tira os olhos da telinha, porque fica parecendo que hoje o Sérgio veio para refutar o Sérgio, porque o nosso amigo Douglas Viegas não fez um papel de apresentar bem esse argumento. Pela mesma lógica desse argumento, nós podemos provar qualquer coisa que existe e qualquer coisa que também não existe. Pela mesma lógica do argumento ontológico, eu também posso dizer, ou melhor, eu posso pensar em uma ilha que ela é perfeita. Tem os melhores coconuts, água de coco, 365 dias por ano sem tempestades, comida à vontade. Na combinação louca desse argumento, eu tenho a possibilidade de ter a ilha mais perfeita possível que existe na realidade. Pensa comigo nessa hora que não existe nada de contraditório em pensar na ilha mais perfeita possível que existe. Quando eu uso a combinação da palavra perfeita da maior ilha possível na realidade, na verdade, não faz sentido nenhum, porque nós sabemos que a tal ilha perfeita, ela não existe, isso não é possível. Quando você pensa sobre isso, você entende que a ilha é algo contingente. Entenda comigo que não há nada de contraditório em imaginar a existência ou a inexistência de uma ilha perfeita. Assim, se a não existência da ilha pode ser possível na mente, isso significa que não vai poder também ser algo possível na realidade, que não pode ser a maior coisa possível. Pare e pense comigo que a ilha só pode ser relativamente perfeita em comparação com uma outra ilha. Se a não existência de Deus fosse possível, então isso significaria que ele não poderia ser o maior ser possível. Por isso que alguns apologetas vão argumentar que Deus deve ser uma realidade necessária. Isso significa que ele deve existir em todos os mundos, em todas as realidades possíveis. O fato é que a existência de Deus deve estar presente. Isso quer dizer que, logicamente, deve ser evidente e contestável por todos, não somente uma ideia que pode ou não pode ser imaginada na mente. Nessa hora, você tem um conceito de triângulo. E a parte mais importante de um conceito de um triângulo, que ele tenha 3 lados para que ele possa existir. Você pode até argumentar comigo nessa hora que está pensando num triângulo de 3 lados que não tem 3 lados. Mas isso automaticamente significa que se o triângulo que você está imaginando não tem 3 lados, não é um triângulo. Se você está pensando nesta hora em um triângulo,
ele tem que ser um triângulo. E ele existe, na realidade, pode ser comprovado como um triângulo. Um ser perfeito com atributos de benevolência, onisciência, deve ter a sua existência necessária e comprovada. Se você não tem a existência necessária comprovada, você não pode ser um Deus perfeito. A existência, ela não é um predicado e jamais deve ser usada como tal. O predicado é a característica inerente de um ser que existe. Ele contém atributos e propriedades. Você pode ter o conceito de algo e anexar o predicado a ele. Vamos dar o exemplo do Papai Noel. Eu tenho o conceito do Papai Noel e também eu tenho os predicados que são anexados a ele. Ele é gordinho, tem uma barba branca, ele se veste de vermelho, é gorduchão. Isso, na verdade, não nos diz nada, de novo, do conceito do Papai Noel, porque não é um predicado que ele exista ou não. Portanto, se a existência não é um predicado, não pode, então, fazer parte do conceito de algo. Portanto, isso significa que não pode ser uma proposição analítica. Pois, na verdade, a análise ela tem que ser sintética. Depende de todas as evidências encontradas para que possa ser afirmada. Então, nós podemos analisar que o argumento ontológico tenta fazer a existência parte do conceito verdadeiro de um Deus, e com isso vai cometendo um grande erro, pois como nós aprendemos, a existência não é um predicado. Não pode ser parte do conceito de Deus, porque precisa ser verificado externamente e comprovado para que possa ser verdade. E nós precisamos ir além do conceito imaginário para provar a existência de Deus. Hoje nós aprendemos aqui que nós precisamos, na verdade, de evidências no mundo real para que as afirmações elas sejam dadas, validadas, tidas como verdade. Muito obrigado para você que gostou desse vídeo, espero que a explicação tenha sido clara e que eu não tenha tomado seu tempo. Essa semana nós temos algo extremamente especial, porque eu acredito que nessa hora o canal A Teu Dispor já deve ter chegado a 6.000 inscritos. Muito obrigado a você que tem tido paciência, que retornou, que gosta desse material. E olha, eu vou garantir para vocês que mesmo com a carga de trabalho toda que eu venho tendo aqui nos Estados Unidos, eu peguei um grande trabalho, um trabalho de construção que vai me render no mínimo uns $20.000, que é no final de semana. Não sei como eu vou continuar produzindo os vídeos com a mesma frequência, mas eu prometo para vocês que pelo menos um vídeo, ainda que eu tenha que editar ele de madrugada, eu vou fazer isso porque eu amo fazer isso, eu amo estar aqui com vocês, e o melhor pagamento de todos é essa comunidade maravilhosa, o carinho de vocês que tem contribuído para o crescimento dessa mensagem e não do Sérgio da Mota. Muito obrigado por tudo, os meus queridos primatas, não nos abandone, deixa o seu like, o joinha é super importante, impulsione, share, porque você sabe que esse canal ele é feito para você. Muito obrigado pela paciência, vejo vocês durante a semana. And I love you guys so freaking much.